A ideia de Jamie XX como produtor é, como ele próprio afirmou, um acidente. Entre 2008 e 2009, quando o primeiro disco do The XX começou a ser produzido, o grupo, que na época contava com a Romy Medley Croft, o Oliver Sim, a Baya Qureshi, além, claro, do próprio Jamie, passou pelas mãos de diferentes produtores, entre eles Diplo. Porém, as experiências foram tão ruins que o próprio Jamie assumiu esse papel. Entretanto, tão logo o primeiro álbum de estúdio do The XX foi revelado ao público, o Jamie XX começou a receber convites para colaborar com outros artistas. Primeiro, vieram remixes para nomes como Florence and the Machine, Adele e Jake Pignatti, destacando ainda mais a relação do artista com a música eletrônica. Em seguida, o produtor londrino foi convidado a reimaginar cada uma das faixas de I'm New Here, de 2010, disco que marca o retorno do Gil Scott-Heron, culminando no excelente We Are New Here, de 2011, que é para mim um dos melhores discos de remixes de todos os tempos. No mesmo ano, o produtor decide lançar seu primeiro single em carreira solo, Far Near, canção em que confessa algumas das principais inspirações, como Burial, Forte e Hot Chip, porém sustenta no uso destacado do steel drum, uma espécie de assinatura sonora do Jamie. Seriam necessários mais alguns anos até o retorno do artista, mas a espera valeria a pena. Afinal, em maio de 2015, Jamie XX entrega ao público o primeiro álbum de estúdio em carreira solo, In Color. Isadora Almeida, você que é uma quinta integrante aí do The XX, o que mais te chamou a atenção quando você ouviu esse disco que está completando 10 anos de lançamento? O que você sentiu pela primeira vez ao ouvir ele? Olha, a gente já tinha tido umas palhinhas, né? Uns spoilers, porque a gente ouviu os singles. Mas eu lembro que ouvindo o álbum, assim, eu falei, nossa, como ele realmente é foda, assim, que produtor completo, como ele sabe o que ele quer fazer, assim, porque ele, eu não sei, mas ele criou um sentimento que é muito dele. Além do The XX, que a gente já entende ali, que é aquela coisa, né, da música, a onda silenciosa, quando eles apareceram ali, aquela coisa minimalista, o mínimo de música na música. British Silent Wave, né? Então, exato, que daí tinha Al J lá, que eles pegavam a NME pegava umas bandas lá pra fazer essa... London Grammar, o próprio James Blake enquadrado nessa onda silenciosa também. Sim, tudo, eu amava. Mas esse álbum eu lembro que eu fiquei muito chocada, assim, eu falei, uau, um álbum de música eletrônica que realmente traz o conceito ali, que entrega aulas de samples, né? Porque é muito incrível, assim, o estudo que o Jamie XX consegue fazer de... Ele é isso, né? Ele é um cara que consegue, tipo, caçar ali em loja de vinil, ele consegue caçar coisas inacreditáveis, assim, que eu sempre fico muito em choque. E eu acho que ele entregou, assim, um belíssimo currículo, um primeiro álbum solo, assim, que aí, né, viria agora que ele já lançou mais um álbum e a gente entender ele como esse artista solo, DJ, produtor, que consegue escrever sozinho coisas maravilhosas, assim. E você? Cara, eu fiquei muito fascinado. Eu sou uma beat dele desde o momento que saiu o Far Near. A primeira vez que eu vi foi de um trecho de uma transmissão de rádio que ele fez, de alguma rádio britânica ali, uma BBC Radio Sim. One, alguma coisa. Eu lembro até que a pessoa que estava entrevistando ele perguntou qual que vai ser o seu nome dele. Ele falou Jamie XX, sabe? Tipo, ele não tinha nem planejado como ele ia se apresentar em carreira solo, assim. E eu senti muito isso que você falou, assim, essa questão do impacto, mas eu senti que era um cara dialogando com o nosso tempo. Porque todas as minhas referências de música eletrônica ainda estavam muito ali dos anos 80, 90, as coisas... Eu pensava muito no Aphex Twin, o quanto ele construiu uma identidade sonora e estética muito característica. Aí veio um monte de gente que copiou, e aí começa a replicar. E eu senti que ele conseguiu construir uma coisa dos anos 10, assim. A gente vai falar ao longo do programa, mas ele não é só um disco de música eletrônica. Ele tem elementos de música pop, ele vai pro rap em alguns momentos, mas o tempo todo tem essa identidade dele. O steel drum... O steel drum que evoca muito o The Knife pra mim em alguns momentos, mas ainda assim é uma coisa muito característica dele, dessa assinatura dele.
tudo pra mim nesse disco, assim, eu acho um espetáculo. De novo, a gente já gravou alguns programas esse ano relembrando o ano de 2015, e a gente falou, o ano de 2015 é um dos grandes anos da história da música. A gente falou alguns meses do Tame Impala, né, com o Lunarism, e esse disco chega no mesmo ano do Lunarism, do Sufjan Stevens, do Kendrick Lamar, e ele ocupa um espaço ali que é merecidamente dele, assim, eu acho perfeito, assim. E ele é curto, da primeira à última faixa, é um disco rápido, é sintético, e ele é muito eficiente em cada uma das músicas que ele vai apresentando ali. Você falou que é o currículo, né? Ele é muito o cartão de visita. Olha, gente, eu sei que vocês me conhecem aí do DXX, mas o meu negócio é isso aqui, ó. E aí ele entrega na sua mão. Assim. Exato. Perfeito. Embora lançado em 2015, o processo de divulgação do In Color começou um ano antes. Em maio de 2014, o JMXX retorna com 2 canções inéditas, Girl e Sleep Sound, parte de um single duplo. A sequência de faixas indicava que a direção apontada em Farnir continuava a orientar o som do artista, porém, na época, não havia qualquer indicação de que ele estava trabalhando em disco, eram apenas canções avulsas ali. Tanto que no mesmo ano, ele lança uma música que eu sou apaixonado, que é All Under One Roof Raving. É uma música em que ele estreita laços com as pistas a partir de samples de 2 documentários sobre a cena rave inglesa, que é Fiorucci Made Me Hardcore, de 1999, e All Junglist, a London Something This, de 1994. Eu acho essa canção um primor, pra mim é um absurdo ela não ter entrado dentro do disco, assim. É uma música que pra mim lembra muitas coisas do Burial, mas ainda com a assinatura do JMXX. Mas falando especificamente sobre esses 3 singles aí que a gente comentou, o que você achou delas na época? Teve alguma que chamou mais a sua atenção? Eu gosto muito, assim, e nessa época, assim, coincidência, eu ouvia muito rádio online, né, principalmente as BBCs, e, cara, eles, tipo, sempre estiveram muito, assim, tipo, segurando a mãozinha do Jamie, então ele fazia algumas, como é que era o nome? Mixes? Ele tem umas mixes. Mas ele tinha uma época que ele tinha uma residência na Radio One. E aí ele fazia, tipo, programas incríveis, assim. Eu lembro de, tipo, sempre acompanhar tudo que ele soltava. É isso, quando fazia também, sei lá, Boiler Room. Quando ele colocava... Tipo, tudo que aparecia dele, eu ia muito, tipo, aprendendo, assim, com ele. E eu lembro que eu fiquei bem em choque, assim, com essas 3 músicas. Mas essa que você citou, assim, ela é muito britânica, assim. Eu sou, né, cadelinha UK ali. E eu lembro que eu fiquei bem impactada, assim. Eu gosto muito de música que tem trecho de, sei lá, de documentário, de alguma entrevista. E ele usa uns trechos enormes em alguns momentos. Enormes, né? Exato. E é uma música que ela é meio torta, assim, porque tem uns momentos que é só um instrumentalzão, aí vem a voz, enfim. Tipo, ela não tem uma como é que eu posso dizer? Ela não tem uma estrutura, assim, muito óbvia. Você fica meio que esperando o que vai acontecer. É bem interessante. Essas aí saíram ali entre 2014 e começo de 2015, mas eu lembro que em 2013 o Disclosure estreia com Settle. E aí eu tava muito British, eletrônica UK, assim, nessa época. Muito voltado pro two-step, pro grime. Eu tava muito de cara com tudo isso, assim. E eu sentia que o Jamie meio que orbitava esse universo, mas de um jeito muito próprio dele ali também. E assim, tudo estava muito tranquilo, até que em 25 de março de 2015, o JMXX pegou todo mundo de surpresa durante uma passagem pelo programa da Annie Mac no BBC Radio 1. Annie Mac, que é uma das principais uma das maiores radialistas de todos os tempos, uma das grandes radialistas desses últimos 20 anos, assim, no sentido de apresentar o que há de mais fresh na cena inglesa e internacional. E DJ, né? E DJ também, muito boa DJ. E na ocasião, ele não apenas anuncia a chegada desse primeiro álbum em carreira solo, como ele surpreende todo mundo com uma das músicas mais bonitas de todos os tempos. E aí, assim, não tô falando dos anos 10, eu tô falando de todos os tempos, que é Loud Places. A base da canção ela é montada a partir de um sample de 1977 de Could Heaven Ever Be Like This, do Idris Muhammad, e o JMXX ainda abre passagem para que a companheira de banda dele, que é a Romy Medley Croft, dê vida a uma das letras mais bonitas que ela já compôs. Eu acho ela uma puta letrista, mas aqui o que ela faz é um esculacho. Eu quero ressaltar os seguintes trechos aqui. Isa, você vai fazer a parte... A gente vai fazer aquele momento de tradução rádio romântica. Tá, você vai falar a parte em inglês e eu vou puxando em português. Ok.
Tá bom, vai. I go to loud places. Eu vou a lugares barulhentos. To search for someone. Para procurar alguém. To be quiet with. Para ficar tranquila com... Who will take me home? Quem vai me levar para casa. You go to loud places. Você vai a lugares barulhentos. To find someone who. Para encontrar alguém que... Will take you higher than. Irá levá-lo mais alto do que... I took you. Eu levei você. Minha amiga, que música linda, né? Ai, sei lá, Loud Places acho que é uma das músicas mais bonitas, assim, é uma das minhas músicas favoritas, acho, da vida, talvez, assim. Tipo, porque eu acho muito esculacho, acho belíssima, acho que é isso que você tava falando, assim, desse produtor, do nosso tempo, assim, tipo, é meio um zeitgeist, assim, tipo... Acho que é uma música que, não sei, tipo, de alguma... Esse álbum, mas essa música resume, assim, tipo... Sim. Um momento, sabe? Um sentimento, não sei. Eu acho muito, muito bonito, assim. E eu acho muito legal que, assim, a gente tem um histórico amplo de que quando um artista vai em carreira solo, em grande parte dos casos ele praticamente exclui os antigos companheiros de banda, ele foca só nele ali. E eu acho muito bonita essa relação que o The XX tem de maneira geral entre os 3 integrantes remanescentes. A Bari acabou desistindo ali por conta da pressão do primeiro álbum, ela não suportou esse peso da fama ali. Mas a Romy, o Oliver e o Jamie, eles são super apegados, super colaborativos. É uma coisa que ia se refletir não apenas no trabalho dele, né? A gente vai comentar daqui a pouco das participações do Oliver, mas ele mesmo acompanhando os dois em carreira solo. O Oliver, quando vai lançar o primeiro disco solo, ele chama o Jamie para produzir. A Romy chama o Jamie, mas o Jamie fala, não... Pega esse outro cara aqui, o Fred Again, eu vou ficar só monitorando. Então eles têm essa relação de companheirismo que eu acho muito bonita e muito honesta. Sempre que eles postam as imagens em estúdio, assim, você vê que tem um clima, uma atmosfera muito gostosa entre eles, né? Total, e dá pra ver muito que, assim, nunca foi pelo dinheiro, pela fama, dá pra entender realmente que são momentos pra eles, tipo, eles foram, né, cada um seguindo sua carreira, eles entenderam que quando eles chegaram também num patamar muito gigante, tipo, vamos dar uma descansada, tipo, Sim. Saúde mental também, eles levam muito em consideração, eles estão sempre se apoiando, assim, né? Eu acho muito bonito, assim, tipo, do jeitinho deles, eles são, como eu posso dizer, mesmo que eles já são, tipo, gigantescos, né? Tipo, são, Sim. sei lá, headliner de festival, eles continuam tendo aquela coisinha do underground, assim, sabe? Tipo, que é muito... é muito bonito, assim, de muito ver único, na música. Né? É. Bom, pouco mais de um mês após o lançamento de Loud Places, o Jamie XX estava de volta com mais uma canção inédita, porém ela era diferente de tudo aquilo que o artista já havia lançado anteriormente, que é Gosh. Originalmente lançada no YouTube em abril de 2015, a faixa ganhou um vídeo dirigido pelo Eric Wernquist, mostrando o planeta Marte sendo terraformado e colonizado. Eu não lembrava disso. Eu amei já na época que saiu. Eu não lembrava disso. Não, eu lembro que eu vi, mas eu não lembro. Eu tinha apagado isso da minha memória. Eu fui lendo, tipo, a pauta. Eu falei, meu Deus. E aí eu até lembro que na época que eu fiz a lista de melhores clipes de 2015, eu coloquei esse clipe. Só que o Jamie fez uma coisa absurda, porque um ano mais tarde, de maneira totalmente inexplicável, a mesma faixa ganharia um segundo clipe. E eu já digo aqui, um dos melhores clipes de todos os tempos. Sim. Dessa vez dirigido pelo Romain Gravas, em que ele usa da réplica da cidade de Paris, em Hangzhou, na China. E assim, é um clipe absurdo. O clipe, às vezes, a música para, a gente só acompanha as imagens. Tem vários figurantes com a mesma roupa, mesmo cabelo, com uma coreografia. De verdade, eu acho esse clipe, assim, toda vez que eu assisto, eu fico arrepiado, assim, da unha até a ponta do último cabelo da cabeça, assim. Eu acho muito, muito, muito surreal. E aí, assim, eu tinha gostado da primeira versão do clipe, que eu achava, assim, que tava tudo bem com a proposta da música. Mas o que o Romain Gravas faz aqui, assim, é brutal, né? É lindo, assim, porque é isso também, essa liberdade artística, né? De tipo, o Jamie XX entender ele como essa pessoa que cria músicas, mas que também deixa um artista que é visionário pra caralho fazer uma coisa dessa, assim, sabe? Tipo, e eu imagino que eles devem ter tido trocas e enfim. Mas eu acho muito bonito, assim, tipo, ver florescer ideias tão de vanguarda, assim, coisas tão únicas, sabe? Tipo, tudo que envolve esse álbum, assim, tipo...
coisas muito, muito fodas, assim, tipo, muito pensadas e muito, sei lá, tipo, da paixão criativa, sabe? Tipo, acho muito lindo, assim. E é tão raro a gente ver, assim, super produções envolvendo artistas indie, né? Porque a gente vê, assim, às vezes um artista de uma Ariana Grande da vida, uma Miley Cyrus, Sim. uma Taylor, são clipes caríssimos, mas você não vê o valor de produção aplicado em tela. Assim, as pessoas falam assim, custou, sei lá, 15 milhões de dólares, mas às vezes é só a pessoa num palco cantando. Exato. Aqui não, tem um aproveitamento de cidade, câmera, figurino, coreografia, é uma coisa, assim, muito surreal, e tudo custeado ali pela Young, né? Antigamente era Young Turks, daí virou só Young aqui, que era a gravadora. Eu acho, assim, um dos clipes mais fodas, assim, que eu já vi na minha vida, assim, demais. Eu também. E se Loud Places e Gosh não deram conta de traduzir a versatilidade e potência do trabalho do JMXX em estúdio, o produtor ainda tinha mais uma carta na manga, que era I Know There's Gonna Be Good Times. Minha amiga Isadora, eu sei que essa você ama. Ela é completa pela participação do rapper norte-americano Young Thug e o jamaicano Popcaan, que, de novo, hoje eles estão um pouco mais apagados, mas eles eram nomes bem fortes na época, assim. A faixa ainda chamou atenção pela escolha do produtor em resgatar trechos de Good Times, que é uma música originalmente lançada em 1972 pelo grupo The Persuasions. Eu lembro que até na época, assim, eles ficaram meio com o nariz torcido, falando, ele não pediu autorização pra gente, mas eu acho que quando começou a entrar o dinheiro das reproduções, ficou todo mundo quietinho ali. E é uma puta música, né? Gente, nessa época, eu comecei a brincar de tocar em festas. E aí, eu sempre tocava essa música. E eu acho que até hoje ela vai muito bem, assim, tipo, numa uma festa sunset. Ela grita verão, ali. né? Ela é gostosa, ela tem um charme, ela te chama pra pista ali pra tomar um negocinho. Eu acho inacreditável, assim. E nessa época, também fazendo um paralelo, assim, eu sei que eles não são artistas britânicos, mas é interessante pensar, porque o JMXX, ele é esse cara que sempre teve junto do que era produzido, tipo, por artistas urbanos, né, que dizem. Principalmente o grime, o rap feito no Reino Unido, assim. Vamos ser mais diretos, urbanos igual artistas pretos, né? Exato. A música preta, tipo, que é criada na rua, assim. E eu acho muito interessante ele colocar essa música com esses artistas que, enfim, norte-americanos, né? Outro jamaicano e tal, mas que dialoga com esse tempo de, tipo, esse jeito de cantar, esse jeito de colocar a música. Porque o grime, essa nova onda que a gente já tá vendo há 10 anos, começou a despontar muito ali, tipo, 2014, 15, e aí 16 explode com o Konnichiwa do Skepta, e aí vira, tipo assim, uma coisa o Storm, o Stormzy. O Stormzy, o DMA, todos eles, tipo, toda essa galera, assim, é bem nesse momento. Eu acho interessante, tipo, claro, ele poderia ter chamado essa galera pra estar no álbum dele, mas eu acho interessante, assim, a gente pensar como registro histórico mesmo, de coisas que estavam acontecendo nessa época, assim. E esse álbum tem esse frescor, assim, de, tipo, ter também essa música urbana, assim, tipo, que eu acho foda. Eu gosto porque ela tem vários momentinhos. Ela começa Good times, good times, it's gonna be good. Daí depois ele tem as viradinhas de bateria ali no meio. Sim. Cada rima é absurda, assim. Ela é realmente uma das grandes canções. Já que estamos falando sobre as canções, minha amiga Isadora, quero saber quais são as suas músicas favoritas desse disco de 11 faixetas ali. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Eu posso começar? Eu falei pra você começar, mas é que tem uma que eu sou apaixonado. Pra mim, a grande canção desse disco é The Rest Is Noise. Eu acho ela... é babadeiríssima. Brutal.
ela tem várias estruturas, ela começa com ele meio que puxa, não necessariamente um scratch, mas é ele repetindo o disco ali, rodando, batendo de novo, fazendo um loop do disco sendo repetido. E aí ela vai tendo várias camadas, tem uma hora que entra uns pianos, e aí entra a sirene da polícia, aí entra umas coisas absurdas. É o que ela diz no título, The Rest is Noise. E eu tive uma vez que eu toquei na Virada Cultural em São Paulo, eu toquei ali embaixo na Praça das Artes, que tem aquele cobertão, assim, onde tem as festas da Goptã. E assim, eu encerrei o meu set com essa música. Ela não tem uma palavra dita, ela só instrumental, a produção, as melodias ali. E a galera foi a loucura, assim. Foi uma das coisas mais loucas da minha vida, assim. Sou apaixonado por ela. E o que você gosta nesse disco? Falando desse lugar, a gente viu, né, o Jamie tocar... Verdade, foi lá do ladinho, coisa mais né? linda, coisa mais linda do mundo. Cara, eu acho que eu vou ter que falar Si Só. Porque, tipo, ela me pega absurdamente. E digo mais, tem, né, a Club Version, que é o muito remix boa. junto com o Fortet, que eu acho, tipo assim, inacreditável. Eu amo, eu escuto até hoje. Às vezes, tipo, tô caminhando, assim, na esteira. Eu falo, putz, vou colocar essa aqui pra eu vencer. Eu acho essa música maravilhosa. Esse negócio do vencer na pista, na corrida, pra mim é o The Rest is Noise, mas tem outra que eu gosto muito, que é Hold Tight, que ela é também mais pista, assim. Tem uma hora... Laser do, Rumble do... Sim. Nossa, eu me acabo com essa. E tem Stranger in the Room, né? Que é justamente a parceria dele com o Oliver Sim. Traz uma outra perspectiva, ela é mais melancólica, ela é quase um remix de uma música do XX, se a gente pode falar assim, né? Sim, eu acho que... é isso, né? Não tem muito também como fugir, né? Não dava pra eles também fazerem uma coisa completamente diferente ali, porque também nem era muito a proposta. Mas eu acho essa música linda, assim. E eu acho que também trouxe pro Oliver esse lugar dele também fazer o álbum dele solo. Sim. Ele é bem se colocar parecido, como, né? Ele se colocar como esse vocalista e artista solo, assim. Tipo, eu acho muito foda. O que eu acho mais legal, assim, que até essa altura a gente já tinha ouvido 5 músicas do disco, mas quando a gente... ouvido, obviamente, isoladamente, separadamente como singles, mas quando a gente volta pra dentro do disco, parece que elas têm, assim, o significado é outro. A escolha dele de abrir o disco com Ghost, pra mim, é uma das melhores aberturas. Hoje eu vou ficar falando várias vezes, uma das melhores coisas de todos os tempos. Mas porque é muito bom. Ela começa assim, oh my gosh! E ela vai crescendo, no final é só ele com o sintetizadorzinho, assim, fazendo aquela em cima de uma base absurda. Esse disco é muito bom. E é muito legal porque ele começa com essa música e o resto das músicas, como um álbum, né? Você pensar nessa ordem, assim, elas têm uma certa lógica ali. Sim. E eu acho muito legal ele trazer essa música, tipo, já de cara, assim, tipo, escancarar, tipo, pá, esse é o começo, é aqui que é o babado todo. E aí depois tem uma cadência, vamos dizer, assim. Eu acho muito interessante. Tem até algumas músicas que você pega o comecinho dela no final da outra, assim. Principalmente as músicas vocais da Romy e do Oliver, elas têm meio que esse efeito, assim, né? Sim. Bom, vamos falar também um pouco aqui, ó, sobre essa capa que é altamente icônica. O DXX vem com uma proposta muito icônica, que é aquele X num fundo, um X branco num fundo preto, o X que representava os 4 integrantes da banda. A Bária saiu, mas a essência permaneceu ali. E aí, quando o Jamie decide se aventurar em carreira solo, ele incorpora esse elemento, só que ele deixa só um pedacinho, só uma ponta do X para virar meio que esse elemento estético dele ali, né? E a identidade visual do In Colors ela é marcada por uma capa vibrante minimalista concebida pelo próprio Jamie XX em colaboração com o designer Phil Lee. A arte apresenta um espectro de cores dispostas em um formato radial, evocando a diversidade sonora do álbum e justamente essa fusão de emoções que ele busca abordar, né? Ela é inspirada num teste de cores e no design modernista, e essa paleta remete à efervescência justamente da música eletrônica e dessa nostalgia dos clubes de dança, né? E essa simplicidade gráfica contrasta justamente com essa riqueza musical do disco, né? Porque ela reflete essa estética sofisticada e acessível do disco. Esse uso de cores também simboliza um pouco da amplitude emocional do álbum. Quando ele vai trabalhar cada single individualmente, eles vão ter uma cor específica ali.
Então, meio que tem essa relação de traduzir visualmente aquilo que ele tá apresentando musicalmente dentro do disco, né? Total. E acho que a escolha desses singles é pra deixar mais claro isso, né, pros ouvintes, assim, tipo, músicas tão... Que se destoam tanto, né, umas das outras, assim, porque ele pega as mais diferentes, vamos colocar assim, pra apresentar, né, pro grande público. E eu acho que é isso, tipo, esse espectro de mostrar, assim, o quão versátil é esse álbum, ao mesmo tempo que ele tem uma estrutura, uma cadência, um flow muito legal, assim, e algumas músicas até que, em sequência, elas fazem uma continuação, assim. Tem uma coisa que ele trabalha muito bem, é tipo os timbres, o uso das vozes e até os samples, eles têm meio que um padrão, assim. O sample nunca é tão explícito na frente, ele é mais submerso, assim. Então ele parte desses elementos centrais para meio que padronizar esse disco, para não ficar assim, um disco que atira para tudo quanto é lado e no fim das contas não faz o menor sentido, não. Ele tem uns elementos chaves que ele vai padronizando, que eu acho que ele traz até do próprio DXX, que o DXX, ele tem assim, uma assinatura sonora muito clara em todos os discos. É a guitarra de um jeito, o baixo de outro, a bateria eletrônica de outro ali. Então forma meio que esse universinho particular dele, né? Bom, não é preciso dizer que o In Color recebeu aclamação generalizada da crítica. A revista Kill elogiou ele e falou assim: um álbum tão rico, complexo e deslumbrantemente fluido. E aí uma crítica do Mark Richardson, da Pitchfork, chamou o disco de, abre aspas, a deslumbrante culminação dos últimos 6 anos de trabalho de JMXX, reunindo elementos de tudo o que ele fez. Baladas melancólicas, hinos para as pistas de dança, colaborações expansivas e peculiares com as vocalistas, e compactando-os em uma esfera brilhante que reflete fragmentos giratórios de emoções de volta para nós. Na época do lançamento também, o jornalista Kleber Fak escreveu o seguinte: concebido de forma irregular nos últimos anos, fragmentado em blocos específicos de composições, In Color soa com uma extensão dos diferentes projetos de JMXX. Nos instantes de maior melancolia, a busca quase instintiva pelos parceiros de banda, vide a interferência de Romy Medleykoff em Loud Places, uma típica canção do debut de 2009, ou mesmo o próprio Oliver Sim, na obscura Stranger in a Room, praticamente uma sobra do Coexist. Em faixas como Gosh, Obs e Girl, um novo diálogo com We Are New Here, de 2011, álbum remix lançado em parceria com o falecido Scott Harrell. No restante da obra, surpresa. Fiquei surpresa, escrevi bem em 2015, tô até feliz eu aqui. amei, amigo, tá lindo. Amei. E agora, puxando um pouco para repercussão comercial, o In Color obteve um desempenho comercial bastante significativo. O álbum alcançou a 21ª posição na parada de álbuns do Reino Unido e a 22ª na Billboard 200 dos Estados Unidos, que para mim é sempre um absurdo isso. Além disso, ele atingiu o primeiro lugar nas paradas de álbuns dance da Austrália. Eu amo qual a Austrália, ela abraça uns discos assim. Os maiorais. E embora números exatos de venda não sejam amplamente divulgados, o álbum foi certificado como prata pela British Phonograph Industry no Reino Unido, indicando mais de 60 mil unidades vendidas na época de seu lançamento. Hoje, estima-se que ele tenha passado de 100 mil unidades vendidas somente na Inglaterra. A faixa I Know There's Gonna Be Good Times, em colaboração com o Young Thug e Popcaan, também ganhou destaque nas paradas de singles. O sucesso em torno do In Color foi tamanho que, pelos anos seguintes, o produtor foi convidado a trabalhar com diferentes obras e artistas de renome de diferentes campos da música internacional. Em 2016, por exemplo, o JMXX assumiu a coprodução de algumas das faixas do álbum Blonde, do Frank Ocean, e o artista também viria a colaborar com nomes como Mark Ronson e Miley Cyrus, Tyler, The Creator, Skrillex, além de atuar nos discos solo dos dois companheiros de banda do DXX. Minha amiga, pra fechar esse papo aqui, qual que é o impacto do In Color pra você? Como que você acha que esse disco continua reverberando de alguma forma até hoje, pra você e pro mundo da música de maneira geral? Amigo, acho que sim, porque é isso, acho que a molecada, assim, principalmente, que vai olhar para produções de música eletrônica, sei lá, da última década, com certeza vai acabar chegando nesse álbum. É isso, eu acho que sempre que o JMXX faz um show, um DJ set,
é comemorado, tipo, a galera quer saber o que ele tá tocando quando ele não tá tocando as músicas, né, autorais dele. Ele lançou o álbum recentemente, o In Waves, que é maravilhoso também, a gente já falou no podcast. E demorou bastante tempo, então tem esse tempo de maturação, né, dele respeitar o processo criativo dele ali, nada é na correria. Mas acho que é isso, assim, acho que é um álbum seminal da música eletrônica desses últimos 10 anos, com toda certeza, assim. E você? Cara, eu acho que talvez, assim, pro grande público, diretamente, eu acho que não. Eu acho que exato. Ele é o disco do que o seu artista favorito acha como disco favorito, sabe? Isso, exatamente. Ele tá sempre circulando ali com Caribo, com Forte. Todo mundo paga pau. Ele, por exemplo, amava The Avalanches e o Avalanches hoje paga um pau absurdo pra ele. Ele já colaborou com a Avalanches várias vezes, assim. Você vai ver sempre que você, sei lá, um artista de música pop vai lançar um single, aí você vai ver os remixes, o JMXX vai estar assinando alguma coisa ali. E eu acho muito incrível como ainda hoje ele continua se transformando ao vivo. A gente teve o privilégio de ver ele ano passado e é muito bom ver como essas músicas do In Color continuam sendo incorporadas dentro do set dele de um jeito assim muito mágico. Eu fui com uns amigos que não tinham assim tanto conhecimento dele, foram pela loucurinha ali e se encantaram com ele tocando ao vivo. Foi uma coisa sobrenatural. O disco seguinte talvez não tenha o mesmo impacto, mas é tão bom quanto, assim. Então é um disco que pra mim eu guardo no coração, tenho ele em vinil, tá sempre no meu celular, tenho ele pra correr, tenho ele pra ficar triste quando eu quero ouvir Loud Places, assim. Eu acho que é um disco essencial, se você que tá ouvindo ainda não tá familiarizado com a obra do JMXX em carreira solo, só conhece o DXX, mergulha nesse disco assim que, ó, da primeira à última música é só acerto. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no X, e é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Até a próxima. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.